Jesus Cristo e seus discípulos cantavam? No Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 26, versículo 30, está escrito: depois de cantar o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, nós vemos por esta passagem, por inúmeras recomendações nas epístolas do apóstolo Paulo e nas epístolas católicas, que os discípulos de Jesus cantavam. Que tipo de hinos, que tipo de músicas, que tipo de melodias eles cantavam? Nós realmente não sabemos, mas nós temos como ter algumas pistas. Há muitas dificuldades em reconstruir músicas que foram cantadas na antiguidade. De fato, a música antiga está morta, nós podemos dizer, porque nós já não temos mais como ter acesso a ela após tudo que já se passou. Nós não temos realmente muito material. Mas nós temos um documento importante do cristianismo primitivo que nos revela um pouco sobre as músicas dos primeiros cristãos. Este documento é o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Recorda em seu Evangelho algumas músicas que nós podemos inferir eram cantadas pelos primeiros cristãos. A primeira música que nos é revelada no Evangelho de São Lucas, pela ordem que aparece, é o Magnificat. Magnificat, o canto de Maria, o canto de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Ele aparece a partir do versículo 46 no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Nós não sabemos realmente como exatamente este cântico era cantado. E este cântico, ele provavelmente não remonta necessariamente a uma situação totalmente histórica. Ele claramente é bastante adaptado do Cântico de Ana, do livro de 1 Samuel, e é um texto em grego que tem elementos que funcionam apenas em grego, okay? De modo que é claro, traduções, adaptações de volta para o aramaico que são feitas, né? Mas claramente o texto em si, tal como ele nos é dado, ele não foi pensado primeiro em aramaico, né? Isso é um dificultador, mas isso não é necessariamente um problema, né? Provavelmente era uma melodia, uma música, um cântico que cristãos, mulheres cristãs no início da igreja cantavam, certo? E que foi inspirado pelo exemplo de Ana no Antigo Testamento, 1 Samuel, e que provavelmente também pode ter inspirado a mãe de Jesus, não é? Claro, falando da mãe de Jesus, não é? Nós percebemos, né? Nós nos lembramos que cântico, assim como qualquer linguagem, a música também é uma linguagem de algumas maneiras, mas apenas em sentido bem amplo, é claro. A música, ela também é transmitida, né? Ela é transmitida oralmente, não é? Processo de transmissão oral do conhecimento musical, né? E nós aprendemos ele na família, nós aprendemos no convívio social, não é? Nos lugares onde nós vamos, não é? Então, sendo Jesus alguém que ia às sinagogas, que rezava, Nazaré, Jesus teria contato, então, primeiramente, com aquilo que a sua família fazia, né? Especialmente no caso, né? Essa é a questão materna, né? Então, a mãe de Jesus provavelmente cantava melodias, cantava cânticos, né? Como aqui representado no Magnífica, né? Em Lucas 46 em diante. E dos cantos de Maria, Jesus foi ouvindo e foi crescendo e sendo educado também musicalmente. Por isso, através disso, Jesus foi educado musicalmente. Mas, pensando nesse sentido, na transmissão oral dos cânticos, nós temos um cântico também muito importante, que é o cântico de Zacarias, chamado de Benedictus, né? Também em Lucas capítulo 1, né? A partir do versículo 62, a partir do versículo 67, então Zacarias, seu pai, ficou repleto do Espírito Santo e profetizou:
Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo. Fez surgir para nós uma força de salvação na casa de Davi, seu servo. Enfim, o cântico de Zacarias, não é? Este cântico pode ter influenciado, por exemplo, o nosso querido profeta São João Batista, não é? João Batista pode ter escutado e aprendido dessa música, desse cântico de seu pai, animado pelo Espírito Santo, não é? E isso pode ter sido um motivador para Zacarias, que talvez ele tenha passado aos seus discípulos, não é? Quando mais adiante no Evangelho de Lucas também, nós vemos que os discípulos pedem a Jesus, não é? Ensina-nos a rezar, como João também ensinou aos seus discípulos, não é? Muitas orações no contexto judaico tinham essa questão de serem orações melódicas, entoadas, cantadas ou cantiladas, não é? Cantilação vem dos judeus, não é? Nós temos isso com mais clareza na poesia judaica, representada principalmente pelo livro dos Salmos, não é? As muitas orações dos judeus eram assim, e nisso faz-se destaque também a própria oração do Pai Nosso, principalmente a versão do Pai Nosso que aparece em Lucas capítulo 11. Em Lucas 11 nós temos uma versão diferente da oração do Pai Nosso em relação à que aparece em Mateus capítulo 6, não é? No Sermão da Montanha. Mas a versão de Lucas ela é interessante de algumas maneiras, porque realmente ela parece mais poética também de algumas maneiras, não é? E em aramaico as palavras elas têm uma sonoridade que elas quase como rimam de algumas formas, não é? Então aqui o texto português, claro, que eu leio, ele respondeu: quando orardes, dizei: Pai, santificado o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve, não nos deixeis cair em tentação. Né? Jesus segue com toda a sua explicação sobre oração insistente. Né? Assim, a oração do Pai Nosso ela foi transmitida oralmente pelos primeiros discípulos antes dos evangelhos serem escritos. Não é? O mais antigo evangelho, provavelmente o evangelho de Marcos, foi escrito por volta da década de 70 depois de Cristo. O Evangelho de Lucas um pouco mais tarde, provavelmente já em 80 ou até em 90, ou ainda mais tarde, talvez, nós não temos certeza, mas enfim, seja como for, nas décadas que precederam, os discípulos entoavam as orações, os cânticos, as suas profissões de fé oralmente, e isso foi se transmitindo de um discípulo para outro, até chegar na Bíblia e até chegar em nós no dia de hoje, não é? Uma última canção que nós temos no Evangelho de Lucas, impelido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais apresentavam o menino Jesus para cumprir as disposições da lei, tomou o menino nos braços e bendisse a Deus, dizendo: agora, Senhor, tu deixas ir o teu servo, segundo a tua palavra, em paz. Porque os meus olhos viram a tua salvação, luz para iluminar os povos e glória de Israel, o seu povo,